Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 1º de abril de 2014 com os fechamentos do dia 31 de março, segunda-feira, último dia útil de março. O Ibovespa subiu de novo, 1,3%, então contradisse tudo que eu falei praticamente desde aqui de baixo. Estou falando que ele vai cair por causa dessas figurinhas, ele não cai, se colocou acima dos 50 mil pontos agora, isso quer dizer que ele pode vir bater na próxima resistência do gráfico semanal, está mais fácil de ver porque o gráfico diário está nos 52.128 pontos aqui em cima, né? Mas dado que o Ibovespa já subiu 12% em 10 dias, né? É pouco provável que ele vá subir aí mais esses 4%, aí, praticamente um terço de toda essa alta continue subindo até os 52 mil. Então, vamos olhar aqui no gráfico semanal, porque no gráfico semanal tem uma resistência de 51 mil pontos, bem no meio do caminho aqui, ó. Ó, pelo gráfico semanal a gente está bem perto da linha de tendência do Fibonacci FAN, tá vendo? Ele passou a primeira batida, né? Que parou aqui nos 47.555, mas essa segunda aqui está bem próxima. Mas a gente vai olhar, eu vou olhar uma outra resistência que tem formando aqui, ó. Pronto. Aqui, ó, 51.500 pontos, certo? Que, olhando pela lógica da mínima do ano passado, 44.100 pontos, a gente pega que os fechamentos semanais estão em linha com os fechamentos semanais desse ano, né? E aí ele foi bater, ele passou direto batido aqui pelos 48.600, deu uma seguradinha nessa região, fez uma máxima um pouco mais alta, quer dizer que essa semana ainda pode dar uma oscilada até os 49 mil pontos, né? Depois ele foi bater aqui nos 51.500 pontos, aonde ele teve uma bela de uma oscilação, né? Ele ficou 3 semanas praticamente em volta dos 51.500 pontos, depois tentou continuar subindo, não aguentou e foi de novo buscar os 44 mil. Né? Essa foi a história do Ibovespa aí do ano passado, da segunda metade do ano passado. Agora a gente tem os 51.500 junto com essa linha de tendência do Fibonacci FAN que segurou os preços aqui atrás, quando era 38,2% do Fibonacci. Agora ela vai bater aqui no 61,8, tá? E quando para ela bater vai demorar algumas semanas ainda. Mas o lance da gente ter o Ibovespa aqui a 1.000 pontos dessa resistência dos 51.500 pontos é um patamar importante. Então vai ficar aberto aqui essa resistência dos 51.500 pontos porque ele já fechou aqui acima dos 50 mil. Fechando acima dos 50 mil ele vai ter força para testar os 51 mil. Agora vamos mudar para o gráfico do Banco do Brasil no diário. Vamos lá, ó. O Banco do Brasil está dando naquele espaço em branco, né, entre o 22,17 e o 23,01. Essa linha de tendência aqui do Fibonacci FAN está agora já abaixo do 23,01 e ela vai começar a espremer esse preço aqui. Então ele vai ter que cruzar duas resistências depois de ter subido, igual o Ibovespa, né? Ele subiu 22% em 10 dias. Tá? Ele tem que continuar com força para subir além do 23,01. É pouco provável. Já era pouco provável, eu achava aqui embaixo, eu acho ainda mais provável ele continuar subindo desse patamar. Mas se ele fizer esse fechamento acima do 23,01, aí ele vai ficar com força para testar lá na região dos R$ 24. Tá? Mas o que ele fez hoje, ele subiu 2,6%, mas ele subiu exatamente dentro desse espaço em branco, quer dizer que não tinha nenhuma linha para ser rompida. Né? Ele veio do suporte, estava mais perto do suporte, agora está mais perto da resistência, mas dentro do espaço vazio. Vamos lá, o gráfico da Vale. Vale está enterradinha na área densa do triângulo. É outra que tem um triângulo semanal também, né? Tem a borda do triângulo semanal lá. 28,34 também numa linha do Fibonacci, que ela tinha aqui como resistência. Ela cravou 28,35. Daqui para cima é que vai ser o divisor de águas da Vale, né? Diferente das outras, a Vale não está tão puxada assim. O que está acontecendo é que ela está muito perto dessas duas resistências. Seja essa área densa desse triângulo aqui. Eu estou abrindo agora o gráfico semanal para a gente ver também pelo gráfico semanal, ó. Tá vendo? Ó? Pelo gráfico semanal
essa linha de tendência verde aqui, que agora está por fora, ela encerrou nessa semana, mas está nessa máxima aqui. Então ela está nessa linha de tendência do gráfico semanal também. Se ela conseguir passar acima desse 28,35, mais provavelmente aqui do 28,80, né, acima dessa região, aí ela se livra para ficar andando até os R$ 30. Aí a projeção da Vale passa a ser de R$ 30, mas ela está dentro daquela aderência no diário ainda, e ela vai precisar romper para cima aquela aderência para abrir projeção para os R$ 30. A Petro subiu mais um pouquinho, mas ela também, depois que ela rompeu a aderência para cima aqui, a projeção dela está em 16,19. Né? 16,19, tem o 16,07 do Fibonacci aqui pertinho, ela está na casa dos 15 ainda. Tá? Então tudo indica que ela está para encostar nesses R$ 16. Ela pode voltar aqui até os R$ 15,20, até esses R$ 15,10, que seria esse topo forte aqui de trás, a gente pode considerar como um suporte forte. Se ela perder os R$ 15,10 e voltar para casa dos 14, é bem provável que ela fique aí umas semanas dentro dos R$ 14. Tá? Mas ela está com toda a pinta que ela vai tocar mesmo nos R$ 16. A casa dos 16 até os 18 já é uma região muito mais complexa para ela, digamos assim. Ela não tem tanta facilidade de andar, né? Como ela tem lá embaixo, tá, R$ 12 estava todo mundo já achando ela bastante barata. Nos 16 já não é a mesma coisa, certo? Então vamos ter que esperar aí para ver depois que ela tocar nos 16 o que ela faz. Mas o ímpeto de alta dela também já deu uma diminuída nessa região, né? As projeções começam a chegar, a alta já não se comporta da mesma forma. E aqui o Dow Jones, que está fazendo uma alta grande aqui, 16.454 pontos. A máxima histórica dele é 16.588. Ele machucou o triângulo, ficou na borda da aderência do outro, ó, não conseguiu passar para dentro. Né? Ele fez uma figurinha aqui de estrela, mas nele funcionou. Né? Ele fez uma estrela e a estrelinha deu certo, subiu. Então ele não conseguiu entrar na aderência do outro, voltou para cá. Isso faz com que essas projeções que eu estou olhando desse triângulo, que vai até os 17.700 pontos, fiquem mais fracas, né? Sejam mais inválidas, digamos assim. Tá? Por quê? Porque se ele já machucou uma projeção de um lado, quando sai para o outro, tende a ser mais difícil de ir até o final da projeção. E os 17.700 pontos é muito acima do topo histórico dele de 16.588. Né? A gente tem aqui os 17.000 como uma projeção factível de ser atingida, até porque esse triângulo que projeta os 17.000 está sendo respeitado, inclusive a aderência bem no final aqui ainda continua sendo respeitada. Então os 17.000 pode ser, se ele romper o topo histórico, 17.000 pode ser a parada dele. E depois disso a gente tem que olhar a movimentação do mercado. Tá? Mercado complexo, agradeço muito a presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.